Maquetaria? É. O quê? Eu vou abrir alguns. Quem tiver só aqui, as entregas, né? Você não arrumou? Não veio de Barcelona lá, na catedral. Mas eu acho que eu tenho que chegar no carro. Aí eu cheguei lá, tem que entregar e só não tem outro. Mas antes, não tem ninguém aqui. Só vou falar aqui para ficar gravado, mesmo que não tenha ninguém lá. Eu estou pensando naquele trabalho, o segundo trabalho de vocês, que é das aulas de vocês, dos temas todos, em eliminar esse trabalho. É um trabalho a menos para vocês, vocês têm um trabalho da pessoa. Nada. Não que a gente não... Eu não sei se eu vou continuar sendo a professora de teoria de vocês semestre que vem, a gente deixa esses temas para o semestre que vem para ir mais profundamente neles, né? Daí, eu acho que é muito em cima, muita coisa para fazer, né? Muita coisa para entregar. Então, mas eu vou substituir ele por uma provinha, tem uma provinha daquelas online, do tipo do Google Forms, né? E aí, para vocês terem 24 horas para fazer a provinha, para ter mais uma nota, porque a gente precisa de mais uma nota de teoria. Então, acho que vai ser mais tranquilo, menos volume de trabalho para vocês, estão com muito trabalho, principalmente porque vocês estão caprichando nessa maquete do Pocket Park, que eu acho que é mais importante para nós. E aí, então, esses temas ficam faltando, eles precisam ser dados, faz parte do conteúdo. Então, ou eu incluo eles na prova e vocês vão pesquisar esses temas para responder a prova, ou eu simplesmente ficam para o semestre que vem e eu vou decidir isso. Mas eu acho que é mais provável eles ficarem para o semestre que vem e a prova fica sendo só pelo conteúdo que já foi dado, tá? Daí fica sendo uma nota individual, que a gente precisa também de uma notinha individual, tá? Então, se vocês já começaram, alguém já começou, será? Já começou? Já estava muito adiantado? Não muito, mas já tinha pesquisado bastante assunto. Qual que era o teu Bauhaus? Mas não é inútil. Sim. Então, vamos deixar para o semestre que vem. Se a gente continuar juntos, de repente, se for fazer Bauhaus, fica para você mesmo. Já começou, me lembre disso daí, tá? Para não jogar fora essa pesquisa aí. Jogada fora nunca vai ser. Sim. Então, ficamos assim. Vamos substituir pela provinha. Vocês já fizeram uma online? Já, né? Do Google Forms, do Google Formulários? Não? É bem simplesinho. Eu mando o link para vocês. Geralmente são 5 perguntas ou 6, né? Não fiz da pessoa, mas eu Já fiz fez, prova né? assim, já. E daí fica aberto até a hora 24, até a meia-noite do outro dia. E vocês têm esse tempo para responder as perguntas. Já recebe a nota na hora, né? Já vocês podem pesquisar as respostas, né? Tem tempo para fazer com calma e tal. Então, geralmente, provavelmente, vamos fazer isso. Então, vamos ver aqui as entregas. Essa dele, Eduardo E Alex. e Alex.
Opa, Estava pedindo para criar uma conta no prédio. Né? é. Dá para deixar em tela cheia aí. E no canto de baixo. Aqui, né? Isso. Isso. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu começo pelo antes de Cristo. Aqui mesmo. É só dar um pro lado e ele vai indo. Pro lado. Dá o quê? É, Aqui? isso. Cultura grega, ordem dórica, corrente jônica, Partenon, templo de Festo, templo de Zeus, arco de Sétimo Severo em Roma, templo de Erecteion, Atenas, as Cariátides, templo de Erecteion, Atenas, Minesicres. Aqui a arquitetura romana, ordem compósita, Fórum Romano de Roma, ordem toscana, a colunata de Bernini, no Vaticano. Essa aqui, ó, gente, não é a arquitetura romana, tá? A colunata de Bernini é barroca, é bem mais recente, só para vocês terem... Professora, na verdade, tem muitas obras, assim, principalmente, acho que mais pra frente, assim, que eu pesquisava, tipo, eu entrava, por exemplo, num site e falava, tipo, pesquisa lá, arquitetura românica, por exemplo. Aí eu entrava lá e tinha várias arquiteturas, várias coisas. Daí quando eu jogava, eu ia pesquisar uma imagem no Google, ele dizia que era outro estilo. Não, então tem que cuidar muito com o Google e cuidar muito com o Wikipédia, essas coisas, apesar que o Wikipédia está bem boa ultimamente, é difícil, não tem tido muitos erros, né? Mas a data, lembra que eu falei para vocês? Porque a gente tem a arquitetura greco-romana, a gente tem a arquitetura renascentista, a gente tem a arquitetura neoclássica, que tem a mesma aparência. Como é que a gente sabe qual é a data? Exatamente. A colunata de Bernini, as colunas têm essa aparência. Não é nenhuma aparência barroca. O que tem de barroco nessa colunata é a teatralidade. Porque ela não tem aqueles frufrus, aqueles enfeites todos do barroco, né? Ela tá são colunas perfeitas como as colunas renascentistas, porque é um pouquinho depois do Renascimento essa data aí. O que tá barroco nesse sentido? Primeiro que o Bernini é um arquiteto do barroco, arquiteto, escultor, artista e tal. Então a colunata ela tá assim, né? E assim, lá está o Vaticano, lá, né? A Basílica de São Pedro. Lembra daquelas 6 que eu falei, né? Tem 6 linhas de colunas. Vocês lembram que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que se a gente colocar aqui naquele pontinho aqui da praça, a gente não percebe as 6, a gente percebe só uma e tal. E isso aqui era a ideia dele, que você chegasse e visse essa coisa teatral e tal e tal. Então, essa teatralidade é uma das características do barroco. Eu peguei no site Engenharia 360. Ordem toscana, como dando referência a eles, né? A essa obra. O modelo da coluna, né? Mas a coluna a toscana, ela é do Renascimento. Ela não é da arquitetura greco-romana. Ela é depois, ela vai acontecer lá no Renascimento, bem depois. A greco-romana é só aquelas 3 linhas comunzinhas gregas. A dórica, a jônica e a coríntia. Isso, a grega. A greco-romana, porque é do período lá, do comecinho dos séculos. Antes de Cristo até um pouquinho depois. No Renascimento que vai ter a toscana e a compósita.
É só lá no Renascimento. Tá? Então, não tem, não vou, só foi bom pôr até para a gente tirar essas dúvidas aí, tá? Por isso que apareceu essa data aí, né? Porque ela não é de antes, né? Ela é bem depois. Então, aqui, nós estamos ainda na greco-romana, que é lá de trás. Então, o Coliseu, tá certo, o Arco de Constantino também. Catacumbas, né? Aí a arte paleocristã exatamente começa, né? Eles começam, ainda é proibido, daí eles começam a se reunir. Os encontros estão aí, né? Os encontros são nas catacumbas, isso aí. E aí tem as pinturas, né? A arte bizantina, Santa Sofia em Istambul, Isidoro de Mileto e Antêmio em Tales, é Trales mesmo. Basílica de São Vital, em Ravenna, é uma das mais bem conservadas no Ocidente. É isso aí também. Mesquita Azul. A Mesquita Azul, eu não tenho certeza se ela é dessa época. Ela é também? E o Taj Mahal, mas acho que sim. Arquitetura românica. A Igreja de Notre-Dame, La Grande Poitiers. Sé Velha de Coimbra. Prof, você está compartilhando a tela? Isso. Ah, era para estar. Tá? É que não tinha ninguém avisou nada. Agora tá, prof. Tá. Estou fazendo a entrega do trabalho. Quem que falou? Eu, Fernanda. Uhum. Arquitetura do estilo Tudor, na Inglaterra. Vocês incluíram mais alguns estilos, legal. Mais algumas datas, né? Alguns momentos. King's College, Capela de Cambridge, Castelo de Thornbury, Gloucestershire. Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, arquitetura estilo manuelino. Torre de Belém em Lisboa, Francisco de Arruda. Arquitetura barroca. E o Renascimento? Estou voltando aqui. Acho que o Renascimento, professor, né, que a gente não mostrando, mas ele inclui todos esses períodos que passou agora, todas essas arquiteturas. Faz parte do Renascimento. Mas aí porque esse é o período mais importante de todos, assim. Aí você precisava mostrar na Itália, porque é lá que começou, né, o Renascimento. Esse aí faltou. O Renascimento é tudo. Esse aqui são períodos laterais, assim, menos relevantes. O Renascimento é a coisa mais importante de todas. E vem antes do Barroco. O Renascimento, quando começa o humanismo e acaba a idade, o período medieval, acaba a idade das trevas e começa a idade da luz. Então, o Renascimento é muito importante. Esse a gente não pode pular. Então, ele vem antes aqui do Barroco. Esse precisa ter de todo jeito. O Renascimento Então, são períodos, assim, arquitetura clássica grega, a greco-romana, a românica importantíssima, a gótica importantíssima, o Renascimento importantíssimo, E aí depois o o Barroco importantíssimo, o Neoclássico importantíssimo. O Neoclássico, assim, né, é uma coisa pessoal minha, mas ele é muito importante porque ele ainda está, né? Até hoje a gente tem. Então, o Neoclássico é importante, mas, na verdade, o Neoclássico é só uma repetição do Renascimento e da Greco-Romana.
E daí vem, para nós, assim, arquitetos, o modernismo. São, assim, dão um pulão, né? Mas são as coisas mais importantes para nós, arquitetos, que a gente não pode pular. Então, Barroco, Igreja de Bom Jesus, Igreja de São Francisco. Ó, esse é o Renascimento. Acho que vocês pularam. É a ordem, né? Vocês pularam a ordem. O Paládio, a casa, a Vila Capra, é uma das casas mais importantes do Renascimento. Mas é Renascimento. Vocês só botaram fora aquele lugar. O Rococó depois. O Barroco, então, o Paládio tem que vir antes. Tem que ter um pouquinho só mais de coisa. Vale a pena consertar, porque está bem legal. Então, era legal consertar só para ter consertado. Estilo georgiano. Era uma coisa que era importante ter, era a data, sabe? Que a data está nos balãozinhos aqui, não dá para ver. Mas aí está como século. Está só com o século? É legal ter a data, até porque daí a gente evitava confusão. Né? O barroco, esses aqui são os historicismos que a gente fala, né? Todo neo é historicismo. Catedral de Salta Salta. Mas não precisa fazer também agora, né? Mas é bom só para a gente... Capitólio dos Estados Unidos, esse é o neoclássico, tá certo, a universidade lá. Neogótico, Catedral de São João Batista da Cruz do Sul, aqui no Brasil. Isso. Catedral Metropolitana de São Paulo. Neomanuelino. Ferroviária do Rossio em Lisboa. Bussaco Palácio Hotel, Luso. Arquitetura estilo neo-bizantino. Opa, neo-bizantino eu não tinha visto, né? Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Liege, Catedral de São Vladimir, Kiev. Neo-românico, Speyer. Estilo... Neo-românico é meio assim, né? Porque para ser românico mesmo tinha que ter aquelas paredes grossíssimas, né? Então, neo-românico depende do cara que apelidou de neo-românico, mas na verdade tá mais para... tá lembrando, tem uma rosácea aqui, talvez seja assim. Arts and Crafts, aquelas de Londres, né? Só que aqui nos Estados Unidos. Londres não, da Inglaterra. Arquitetura eclética, Palácio de Reichstag, em Berlim, Pinacoteca do Estado de São Paulo. Pinacoteca está mais para neoclássica do que para eclética, né? Não tem muita mistura nela, mas os autores põem esses... Os autores variam muito de classificação. A Nouveau, edifício Vila Penteado em São Paulo, a Casa Milá em Barcelona. Isso aí. Arquitetura do dadaísmo, legal. Lotes, essa eu não conhecia. Lotes reversíveis de Mitaka em Tóquio, no Japão. E a Casa Dançante, na República Tcheca. Isso é do Frank Gehry. Art Deco, que lindo isso aqui. American Radiator Building em Nova York e Empire State, isso aí. Hoje, se der tempo, a gente vê o Art Deco. Arquitetura minimalista, está muito bom. Fizeram bastante estilos a mais. Desconstrutivismo, Louis Vuitton, inovação e tal. Futurista. Neomoderna, essa é interessante, né? Já é moderno. Neomodernismo, será? Acho que é isso, né? Acho que é neomodernista.
É por causa da data. High-tech, mas esse é o high-tech original. E esse aqui é um high-tech, isso que é se vocês fossem fazer o trabalho. O high-tech original, que eu digo de quando surgiu o nome high-tech, é o Georges Pompidou. E hoje eles chamam de high-tech as coisas de alta tecnologia que estão fazendo agora também. Mas o da época que surgiu o nome high-tech é esse aqui, o Georges Pompidou, o Lloyds Bank, o HSBC, que vocês alguns de vocês acabaram vendo. Meu pai trabalhou lá, professora. Aonde? Na HSBC. Ai, que saudade da HSBC. Mas tá muito bom, parabéns. Algumas confusões só, mas tá muito, muito, muito bem feito, muito completo. Vamos parar a apresentação. Tá. Tem alguém mais aí? Se não tiver. Quem está aqui? Ah, Gisele, Fernanda, Isabela e Milena. Então é Fernanda. A Ingrid está aqui também. Fernanda está com... Ingrid está com quem? Estou com a Gisele. Com a Gisele, tá. Estilo clássico greco-romano, estilo contemporâneo. Baseado principalmente na arquitetura clássica grega, por exemplo, na arquitetura romana, se com ideologia conseguir a perfeição harmônica e sofreram influência do cotidiano dos romanos. Opa! Ao contrário aqui, viu, meninas? Fernanda e quem? Milena. Oi? Milena. E Milena? Elas têm de conseguir a perfeição harmônica e sofreram Ai, influência. prof. Os romanos que foram influenciados pela arquitetura clássica grega, tá? Tá invertido. Partenon na Grécia. Até por uma questão de datas. Na hora que foi montar o resumo, provavelmente a gente deve ter trocado, prof. Oi? Na hora que a gente foi montar o resumo nos slides, a gente provavelmente deve ter trocado. A arquitetura românica faz referência ao estilo que surgiu na Idade Média, construção da alta Idade Média. A horizontalidade e o uso das abóbadas podem ser destacadas como principais elementos característicos. Tá? Estilo bizantino, tá? Estilo gótico. O de vocês faltou gótico, né? Não, tá lá. Acho que pulou, então. Não. Foi bem na hora que mudou o compartilhamento ali que a pessoa tá. Denominada artes cadastrais foi mudando. A arquitetura renascentista foi desenvolvida durante o período do Renascimento Europeu. Ó, aqui a Vila Capra lá. Estilo barroco. Estilo neoclássico. E faltou o resto, meninas. Tem mais coisas além do neoclássico. A gente fez com todos que estavam no slide, prof.
Acho que não. Vou compartilhar aqui para vocês Acho verem. que já tá comprando. Tá compartilhando, prof. Tá? Agora saiu. Vocês fizeram até o neoclássico. Ó, Não, a gente fez até a Revolução Industrial. neoclássico, Revolução Industrial, Art Nouveau, Art Deco, Modernismo e Pós-Modernismo, Arquitetura Contemporânea. E o de vocês... Opa! Cadê o de vocês? Sei que tinha posto no download, não foi. Só um minutinho. Tá pro lado ali, né? Isso. Aqui. Neoclássico, ó. Ah, Revolução Industrial. Então faltam uns 4, 5 aqui. Eu vou inserir eles embaixo, prof. Eu arrumo e entrego. Mas vocês chegaram a fazer? Era pra estar todos. Não sei se aconteceu alguma coisa na hora que a gente foi montar a linha do tempo, né? Que foi posicionar as imagens com os títulos. Agora, daqui a pouco eu vou dar aula de Art Nouveau e Art Deco, depois vocês fazem isso. Tá certo, prof. Cadê da Ingrid? Está aqui. Tá aparecendo? Tá. Eu não tô logada hoje. Vamos lá. A mesma coisa, né? Vai por aqui. Sim. Greco-romana. Isso. Então, a biblioteca não é a mesma coisa que eles fizeram lá. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro não é greco-romana, né? Nem tinha sido descoberto o Brasil, né? Foi descoberto 1.500 anos depois, né? 2.000 anos depois, aliás. Porque o greco-romano é no século V antes de Cristo. Então, na pesquisa que a gente estava fazendo, falou que foi inspirado, daí a gente deixou. Mas não pode, porque se foi inspirado, ele é neoclássico, ou ele não pode ser greco-romano. Greco-romano é daquele período. Se ele é inspirado, ele é neo alguma coisa. Ou é um historicismo, ou ele é um neoclássico, né? Então, a gente não pode colocar fora da data dele, tá? Eu às vezes fico tonta com esses preços. Vai de volta. Verdade, labirinte de gente velha, cuidar, gente. A arquitetura romana já possui influências etruscas e gregas. Gregas saiu sem querer aqui, como seus termos. Então, houve a necessidade de inovar suas construções com uma identidade própria. Esse povo já dispõe de novos materiais. Isso. Uhum. A arquitetura românica, não, a arquitetura romana, tá?
possuía influências etruscas, tá? Não a românica, porque a gente não pode confundir essas coisas. Lógico que a românica tem influência da romana, que tem influência etrusca. Então, o ideal até era comentar, mas é bom a gente... Tudo bem, não tô botando muitos erros nessas coisas, mas só para a gente não fazer confusão. Lá naquela península itálica, os etruscos estiveram lá primeiro, tá? Eles são mais antigos que os romanos lá. Então, eles já conheciam o arco, que eu falei para vocês que o arco foi uma grande evolução em relação à arquitetura grega, que só fazia as vigas retinhas, e os romanos fizeram um arco que pode vencer um vão muito maior, puderam fazer pontes, puderam fazer, né, aquedutos e tal, mas os etruscos, que são mais antigos, já conheciam o arco, antes ainda dos romanos. Então, eles são bem antigos. Então, eles é bem anterior à arquitetura romana e não à românica. A gente não pode fazer confusão dessas duas coisas, tá? Esse povo já dispõe de novos materiais de construção, foram as inovações e tal, tá? Termas de Caracalla, então esse aqui não é românico, tá, gente? É romano. Não pode confundir. Até na literatura já dizem, não confunda românica com romana. Essa é romana. Essa é dos caras lá de trás, lá. Até você mesmo escreveram romana aqui, ó. Arquitetura romana. Então, a não ser que esse teu título aqui não seja românica, seja romana. É o título que está errado. Hã? Tá sendo que eu inverti bastante no título. É, daí sim. Daí os etruscos estão certos e tal. Então, aqui a Basílica de São Pedro, ela é... Você pulou um monte aqui. Ela é renascentista. Michelangelo é renascentista, tá? É maneirista, já lá no fim. Então, a gente não pode pôr aqui. Então, tá uma confusão aqui. Vocês não olharam as datas das coisas, tá? O bizantino, então, aquele era, acho que é românico mesmo. Só tá errado o exemplo. Sim, eu abri aqui no slide. Porque o bizantino vem depois do românico, tá? Tá aqui a cúpula e tal, tá certo. Por isso que a linha do tempo é importante. O bom, quando a gente enxerga, como eu fiz a minha lá no Art Nouveau, por exemplo, quando é uma linha só, ela é mais interessante, que a gente enxerga melhor essa linha do tempo do que assim. Assim eu não vejo bem, né? Quando você tem que clicar nos slides e tal, eu não vejo bem. Tá, aqui os exemplos estão certos. O gótico vem depois do bizantino, tá certo. A Catedral de Amiens também tá certa. Sim, a foto não carregou. Parece aquele cara do Instagram que faz assim. Muito Foi de bom. propósito. Foi de propósito. Pegadinha. Eu até carregando a foto. Aí renascente agora que poderia vir a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro, ela tem diversas épocas, tá, gente? Ela começou lá com uma coisinha, uma igrejinha, daí vai reforma, vira uma coisa, reforma, vira outra coisa, reforma, vira outra coisa. Então, a cúpula lá, o projeto do Michelangelo, que fez a Capela Sistina, que fez o Juízo Final, aquelas pinturas fantásticas do Michelangelo, ele é que fez o projeto da cúpula tal qual ela é hoje, que ele se baseou naquela do Brunelleschi, lembra do Brunelleschi lá? Aquele que mandou se catar o sindicato, né? E que para quem a gente deve hoje a gente poder assinar nossos projetos. Então, Michelangelo foi lá, aprendeu como é que o Brunelleschi fez a cúpula lá em Florença, e ele conseguiu resolver o problema da cúpula. Eles quiseram refazer a cúpula, é uma das mais altas que tem, a Basílica de São Pedro. E ele que conseguiu resolver. Teve 5 arquitetos trabalhando na cúpula da Basílica de São Pedro.
do Vaticano. Lá. O que resolveu, no final, foi o Michelangelo. Então, esses caras eram gênios ou não eram, né? Primeiro que ele nunca disse que ele era pintor, ele disse que ele era um escultor. Aí, o que ele fez foi a Capela Sistina, é uma das coisas mais magníficas da história da humanidade. Que ele pintou lá, trepado lá naquele telhado, e ele sabia como é que as pessoas iam enxergar as pinturas dele lá do piso, né? E o juízo final também. E a estátua, uma das mais, Davi, de Michelangelo, se vocês quiserem olhar ali, a estátua Moisés, do Michelangelo, que está no Louvre, quando ele terminou, ele disse parla, né? Porque só faltava falar de tão perfeita, né? Tinha as veias e tudo. Tal. Eu não tinha passado minha vida inteira vendo as fotografias da estátua do Davi, do Michelangelo. Ele viu um bloco de pedra gigante, reto, e não dava para fazer quase nada daquele bloco de pedra enorme assim, né? E ele fez o Davi. Eu tive a oportunidade de ver em Florença. E a primeira vez que eu cheguei e chorei de ver uma estátua, uma obra de arte assim. Eu já tinha visto lá no Louvre, as outras todas, porque é enorme, enorme. E aí você saber que o Michelangelo botou a mão naquela pedra, assim, né? Que é um dos maiores gênios da humanidade. E realmente, o Michelangelo é, para mim, de 10-0 no Leonardo. Leonardo, para mim, é só um maluco. E era um maluco mesmo. Não, um gênio, lógico. O Leonardo, nas invenções, era um gênio. Mas na arte, não tanto. Nem perto do Michelangelo. Tá? Então, bom... É só mais a mística em cima do Leonardo, mais do que das obras de arte. Ele nem tem tantas obras de arte assim. Então, aqui nós estávamos voltando lá, nós estamos na Renascentista. Inigo Jones, Alberti é um dos maiores arquitetos do Renascimento, tá certo? Barroco. Os difundidores do caminho do Barroco, com o século XVI, tá? Ao cristianismo católico no Brasil. O neoclássico é tudo junto, tá? Se escreve tudo junto. Panteão de Paris, tá certo? Esse aqui... Acho que dá pra clicar, né, Paris? Dá. O Grande Teatro de Bordeaux. Bordeaux, na França. Tá. Revolução Industrial. Palácio de Cristal, tá ótimo. O Art Nouveau. Tá certo. O de Gaudí, esse aqui. Opa, cliquei errado. Voltou muito. Acho que dá pra clicar direto. Não. Paz, Budapeste. Arnicô. Obras. Isso aí, Estátua do Cristo. Rockefeller Center, tá ok. E o modernismo. Muito bem. Caixa d'água de Olinda. Edifício da Educação, Gustavo Catamar. Isso aí, também. Pós-modernismo.
Esse aí, ótimo, Robert Venturi. Esse é bem famoso. E esse aqui, John Harry, também. E arquitetura contemporânea, todos os estilos arquitetônicos vigentes depois do modernismo, a partir da década de 80 e 90. Aqui. Franquiera, ok. Muito bem. Então, todo mundo se esforçou, teve muita confusão aqui, né? Um pouco de confusão, principalmente lá no começo, né? Lá atrás todo mundo se embananou um pouquinho. Eu não vou abrir todos os outros, tá? Falta 2 só, né? Como todos os outros. Não são muitos outros. Mas é bom só para dar uma lembradinha aqui, para ninguém fazer muita confusão. Então, a gente tem lá a grega, a greco-romana, podia ter só, vou dar uma voltinha aqui, românica, que não é a mesma coisa, né? Bizantina, que meio que as coisas às vezes se coincidem, né? Daí a gente tem o gótico, e daí acaba o período da escuridão aqui, né? Então aqui tudo escuridão. Quer dizer, aqui não, perdão. A escuridão está aqui, ó. Lá era tudo luz. Depois a gente vai ter o iluminismo também de novo lá, né? Daí aqui vem o Renascimento, que é super importante, por isso que ele é muito importante. E começa o humanismo, né? Daí vem o Barroco, e daí vem o Neoclássico. Ok, já enjoei, né? Enjoei disso, volta lá. O Neoclássico, aliás, volta aqui, que volta lá. Aí vem Revolução Industrial, né? E aquelas coisinhas intermediárias. Um monte de historicismos acontecendo aqui. Aqui no Neoclássico a gente vai ter um iluminismo acontecendo aqui, né? Que é a Revolução Francesa e tal. Art Deco e nosso modernismo, que também é muito importante para nós. Depois vem a arquitetura contemporânea, o pós-modernismo, essas coisas menores aí, né? Pós-modernismo. Ou dentro do modernismo tem um monte de coisa. Tem um monte de ismos aí, né? E aí... Então... O termo barroco foi taxado ali no Renascimento, certo? Não, nada pode ser taxado antes dele existir. É isso que eu fiquei na dúvida. O termo gótico vem de godo. O termo gótico, ele foi taxado pelos
foi depois, porque eles achavam feio, Sim. eles achavam desagradável aquilo. Então, eles deram um nome como se fosse pejorativo, dos godos, né? Que era um povo bárbaro, né? Gótico vem disso. O godo. Quem deu o nome é quem estava no Renascimento. Quem estava bem depois, sempre bem depois. O nome surge bem depois. Tá, mas assim, antes, a arquitetura gótica, no momento que ela estava acontecendo... Ela não tinha nome, não tem tinha nome. Como nós não temos nome agora, o que a gente faz, né? contemporâneo, mas daqui a alguns anos vai ser outro contemporâneo. Já se chama Só que hoje se faz tudo, hoje a gente não tem estilo, né? Tem desconstrutivismo, tem não sei o quê, tem dobra, que é o Peter Eisen faz, tem... de tudo se faz hoje. Os antigos, alguns... Ainda fazendo um pouco do neoclássico, fazendo de tudo hoje. Então não tem essas arquiteturas icônicas simplesmente por ser, né? Fizeram no ano 2000 na Europa, se construíram esses edifícios, essas torres altíssimas. Ontem até vi a de Dubai, gigante, né, com 160 andares, a torre mais alta do mundo em Dubai. Isso é uma coisa de moda, né? Está cheio desses edifícios, né, no mundo, um querendo fazer Petronas Towers também, na Malásia, aquelas que daí eles juntaram, fizeram uma ponte, né, para juntar as duas, é um arquiteto argentino que fez, César Pelli. Então, vai ter uma hora, será que vai parar? Vou parar de fazer essas, vai dar uma, desculpa, português, gente, vai dar uma merda uma hora desses edifícios tão altos, suponha que dê, opa, vamos parar de fazer esses prédios altões, né? Daqui 20 anos, 30 anos, sei lá. E daqui 100 anos tenha um nome para essa arquitetura dos skycrapers, que chamam, né? Esses prédios que estão arranhando o céu aí, né? Vão parar de fazer ou não? Já fizeram na época do Empire State, que é uma das que você expôs lá como exemplo. O Empire State já foi o edifício mais alto do mundo, né? Que é a Deco. E aí teve um mais alto que ele, mas um mais alto que ele. E agora tem prédio que é o dobro do tamanho dele, ou até o triplo. Então é uma coisa. E aí outras arquiteturas icônicas que a gente fala, cada arquiteto com sua categoria, o Calatrava fazendo arquitetura que parecem cascos, esqueletos de animais, o outro lá que parece que faz tudo dobra e desconstrói tudo, o Gehry, que é um de vocês pôs aí o exemplo, acabaram de pôr no final, faz aquelas cascas de titânio, né, do Museu Bilbao. Então cada um, o Ren Koolhaas, que faz umas torres assim com buracos gigantes no meio. Então cada um estilo completamente diferente do outro. Você vai ter um nome só daqui 30 anos, 40, não sei. Eu não vou estar aqui para saber, vocês vão lá no meu túmulo e sopram no ouvido. Ah, prof, eles chamaram disso. Não vou, né? Não vou. Levanta, né? Vai que ela... Eu levanto que não acredito, que merda de nome que eles deram. Eu estou viajando agora um pouquinho na batalha, mas Idade Média, tá, Idade das Trevas, não é muito pesado, porque assim, tem arquitetura gótica ali, né? Até hoje a gente ainda continua fazendo arquitetura neogótica. Quer dizer, foi algo de muita valia, muito bom, para estar no meio de Idade das Trevas. Sem dizer outros fatos, claro, que aconteceu na Idade Média, que seria bom. Muito pesado chamar a Idade das Trevas, você acho que é muito... É claro que teve, até, digamos assim, porquê disso, né? Teve uma... Não é que só aconteceu coisas ruins nessa época, não é isso? Teve poucas coisas. Carlos V fundou a primeira universidade nessa época, mas pouca coisa. Assim. As igrejas, as catedrais góticas são umas coisas magníficas que aconteceram na Idade das Trevas. E até hoje continuamos, né, a tentar imitar. Mas das Trevas, mais do que tudo, por essa coisa
principalmente provocada pela Igreja Católica, foi a Idade das Trevas no Ocidente, né? Porque no Oriente a gente não fala muito o que estava acontecendo, na China, né? No Japão, a gente não sabe muito bem quais eram os costumes lá, mas tanto a gente não estuda muito isso aqui. Mas no Ocidente, ou seja, na Europa, porque as Américas não tinham sido ainda descobertas, não se podia, era proibido para aprender a ler. A igreja tinha eliminado tudo, ao alcance, ao acesso a todo o conhecimento. Em termos de saúde, não se sabia nada, a imundícia era total, né? Se acreditava que banho causava doenças, né? Então, a ignorância era gigantesca nesse sentido, entre outras ignorâncias absurdas. O clero e a nobreza faziam e aconteciam absurdos, né? Então, trevas no sentido disso, né? O desconhecimento, sobretudo, era total. Todo o conhecimento estava aprisionado dentro das... Como até hoje, né? Sabe-se Deus que segredos estão lá nos porões do Vaticano. Isso está nos filmes lá, né? Do Anjos e Demônios, do Código da Vinci, isso é a verdade. Só tinha acesso aos escritos só os monges. Sabiam ler e escreviam, era tudo escrito à mão, né? Só eles tinham acesso, e os nobres. A população no campo era praticamente escrava dos senhores feudais, né? Eles só produziam para a própria subsistência, né? E os donos das terras eram os senhores feudais, e estavam ali, eram praticamente escravos, não tinham nome de escravos, mas eram escravos, porque eles não tinham outra maneira de subsistir. Os únicos que tinham alguma liberdade eram os burgueses, os que viviam ali no vilarejo e que produziam as coisas, né? Sapato, ferradura, ferramentas, vestimentas e tal, e que trocavam por moedas, né? Ou outro tipo de troca, que não estavam vivendo dentro dos feudos. Feudos eram as terras dos príncipes, né? Dos nobres, ou da igreja. Mais tarde, iria surgir o Renascimento com base neles descrever. O Renascimento, ele que aconteceu, que morreu 60% da população, né? E nesses 60% estavam incluídos os nobres e o clero, quer dizer, a população começou a perceber que eles eram todos iguais, e que daí que vem o humanismo por causa disso. Então, não tem essa diferença, não é tão grande assim quanto eles fizeram a gente acreditar. E aí tem todas as descobertas, os descobrimentos, as viagens, as grandes navegações, tem os cientistas, né? Tem Newton, Copérnico, Kepler, todos esses caras dizendo, opa, a Terra não é plana, a Terra não é o centro do universo, alguns acabaram mortos por causa disso. Mortos por quem? Pela Igreja, que não queria que mudasse o discurso. Não quero que tire o nosso poder das coisas que nós estamos falando aqui. Foi descoberta a imprensa, então agora eu posso, os livros, os grandes clássicos gregos estavam gregos lá, de 1400, 1500 anos antes, estão sendo traduzidos para o latim, e aí estão sendo impressos, e as pessoas podem ler, têm acesso. Então, as pessoas estão aprendendo. Então, por isso que a gente fala a idade da luz, né? Agora, opa, o mundo todo novo está sendo revelado e descoberto. A igreja, então, perde um pouco de poder, só um pouco. E os nobres também perdem um pouco de poder, um pouco, não todo. Vão perder muito mais poder, um pouco mais no barroco, a burguesia está ficando cada vez mais fortinha, está ganhando mais dinheiro, a nobreza está perdendo mais dinheiro e a burguesia vai ficando mais fortinha. E lá, já no século aqui do neoclássico, a burguesia está bem mais forte.
E aí os absolutistas, né, os reis absolutistas já ficaram bem fracos, já não sabem administrar, né, só no bem bom, vão perdendo dinheiro, vão devendo dinheiro para essa burguesia, muitos deles são judeus, por isso que toda grande cidade da Europa tem o bairro judeu e quase todas elas os judeus foram expulsos. Então vem essa fomentação de expulsar os judeus, porque a religião deles é diferente, porque eles acreditam num Deus diferente. E quem que fomenta essa expulsão dos judeus sempre das cidades? A Igreja Católica, ou a nobreza, junto com a nobreza. Por quê? Porque devem dinheiro para eles e não querem pagar. Então, usam a religião como desculpa, expulsam, pegam todos os bens dos judeus. Então, por que os judeus, né, da história, até saímos da coisa do Art Nouveau aí, mas é interessante. Eles quase nunca tinham bens imóveis. Por que os judeus sempre têm diamantes, a gente vê nos filmes, né? Os judeus sempre têm joias e diamantes, porque eles podem pegar, botar no bolso, numa maleta e picar a mula. Eles passaram a história da civilização fugindo, sendo expulsos de todos os lugares. Porque aí eles podem pegar esses bens pequenos, de pequeno volume, e ir embora. Sempre são expulsos e roubados. A Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Segunda principalmente, a mesma coisa. O que foram super roubados. Foram totalmente roubados, descaradamente, por gente que se dizia, inclusive, a igreja. O Papa, nessa época da Segunda Guerra Mundial, apoiou o Hitler. Não fez nada em favor para proteger os judeus que foram todos para os fornos, né, para a câmara de gás e passaram o holocausto, né, aqueles horrores. Então, a Igreja Católica não tem nada a ver com religião aqui, gente. Isso aqui é história, tá? Nada a ver com religião. Isso aqui é posições políticas, né? Não tem nada a ver com religião. A igreja aqui, não estou falando de religião, é uma instituição histórica. Não, isso é só fato, são fatos. O Eduardo está enjoado, já cansou. Está dormindo. Tem até, isso antropologicamente falando, tem povos, não tem, por isso que a gente estava falando de filhos no dia que a gente estava indo embora, né? Tem povos que eles só tinham tanto de filhos que pudessem pegar, quer dizer, você tem o pai e a mãe, só pode ter 2 filhos, porque cada um vai pegar um e foge, no caso de invasões e tal, coisa assim. E os judeus, gente que passou isso, a história de toda cidade que você vai tem o bairro judeu, de cidades europeias, assim, que são medievais, que são dessa época, das trevas, tem lá o bairro judeu e eles, pode perguntar, foram expulsos. E essa história que eu contei para vocês lá do museu que puseram ali no bairro onde eu morava, do lado do bairro onde eu morava, que foi renovado da acupuntura urbana do museu, foram expulsos de lá. Então, eles foram expulsos a vida inteira, da onde for, que quer que seja que eles estiveram. Eles só ganharam a terra deles, Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, 1950 e poucos. Brasileiro. Hã? Brasileiro, né? Guarani. Oswaldo Aranha, que foi o diplomata, né, que ajudou nessa negociação. Eles nunca tiveram terra. Então, é um povo que merece o nosso respeito. Além de serem extremamente... Eles tiram água do deserto. Eles têm plantações de laranja, tiram água da água do mar, água potável. Eles são brilhantes, brilhantes, né? Eles merecem a nossa admiração. Então, a Idade das Trevas, voltando lá atrás, tem muito de trevas mesmo, nesse sentido. O que você chamaria, se nós aqui fôssemos, quase fomos, dominados por uma ditadura violenta, que impedisse você, que como acontece em Cuba, ter acesso a toda e qualquer informação do que o resto do mundo acontece. Inclusive,
Ele não tem mais WhatsApp, não tem mais internet, e na televisão, no jornal, só vai passar a fala do ditador, dia e noite. É assim em Cuba. Como é que você chamaria essa era no Brasil? Não é esse ponto, né? Mas passamos pela ditadura. Não, nem, nada a ver. Não passamos por uma ditadura. Não, eu estava lá. Nada a ver. Estou falando isso que eu estou dizendo para vocês. Se fosse assim, a partir de amanhã, não tem mais internet, não tem mais WhatsApp, televisão só canal do governo, dia e noite, o seu Fidel Castro falando dia e noite o que ele bem entender. E a partir daqui, é só isso que é verdade. Nós não sabemos mais, a partir de amanhã, o que acontece no resto do mundo. As portas do país estão fechadas. Como é que nós chamaríamos esta era a partir de amanhã? Idade das trevas. Trevas total, não sabemos mais o que acontece no resto do mundo. Cuba é assim. Agora menos, né? Agora menos. Mas aí, quando eu estive lá em 2005, ainda era assim. Teve uma vez que Fidel Castro ficou 10 horas falando na televisão. A mesma merda. Ainda é assim. E a Coreia do Norte ainda é assim. Se você tentar passar para o outro lado da fronteira, você é metralhado. Então, isso o que é? Trevas. Então, a Idade Média, ela era a Idade das Trevas nesse sentido. Era proibido você aprender a ler. É que também, se você parar para pensar, né, a palavra trevas, ela remete muito a uma questão de escuridão, né? Você está no escuro. A escuridão do conhecimento. Acho que é isso que eles querem dizer como... Exatamente isso. Só isso. A escuridão é do conhecimento. Quando você está proibido a ter acesso a qualquer informação ou conhecimento. É proibido. Depois teve, ainda mais tarde, a Inquisição da Igreja Católica. Se eles decidissem que você era um herege, você ia para a fogueira. Todos os livros foram queimados. Isso, grande parte da Europa, a Espanha foi uma das piores, né? Se a tua avó era uma mulher sábia que tinha conhecimento das ervas, ela era uma bruxa e ia ser queimada viva. Isso foi a grande Inquisição da Igreja Católica. Então, livros e livros foram catados em todos os lugares, foram queimados. Por quê? Porque estava perdendo o poder. Só poder. Não tem nada além de poder nisso aí. Então, trevas. Está passando lá? Eu não estou jogando, não sei. Isso aqui, só para lembrar, a gente passou isso aqui, né? Da aula passada, do Ano Novo. Do tempo. Ai. Oi. Na aula. Tá ligado? Cada muito para as aulas. De carro? Tá bom. Cuidado, boa viagem. Ainda precisa lembrar o do avô. Então, tem o Arts and Crafts, que aconteceu lá na Inglaterra, né? A gente, que vocês colocou, que está nas origens do Art Nouveau, tá? Ideal da produção coletiva, segundo o modelo das guildas medievais. Guildas são grupinhos, e tipo também sindicatozinhos, né? Que tem as normas, as regras e tal. Então, o Art Nouveau dialoga mais decididamente com a produção industrial e séria, diferente, bem diferente desse Arts and Crafts. Né?
Os novos materiais do mundo moderno, então, são amplamente utilizados, que é o ferro, o vidro e o cimento. E aqui valoriza a lógica, a racionalidade das ciências e da engenharia, a revolução industrial, né? Está acontecendo isso aí. Acompanha os rastros da industrialização e fortalecimento da burguesia. A burguesia está ficando cada vez mais forte. E hoje, totalmente, completamente. A burguesia, que é o pessoal que trabalha, que sabe ganhar dinheiro. É isso, né? Só que é totalmente, um termo totalmente usado de forma pejorativa e errada por aqueles que não sabem o significado da palavra. Então, o Art Nouveau se insere no coração da sociedade moderna, reagindo ao historicismo da arte acadêmica do século XIX e ao sentimentalismo, expressões líricas dos românticos. Olha só. A arte nova, Art Nouveau, revaloriza a beleza, colocando ao alcance de todos, pela articulação estreita entre a arte e a indústria. Então, a fonte de inspiração primeira dos artistas é a natureza. Então, tem muita coisa em forma de folhas, né? Ai, natureza, as linhas sinuosas, simétricas, as flores e animais. O Art Nouveau é um estilo eminentemente internacional, com denominações variadas, são aquilo que eu tinha falado na outra aula. Na Alemanha, ele vai chamar Jugendstil, não chama Art Nouveau, em referência a essa revista, Die Jugend. Na Itália, ele vai chamar Stile Liberty. Cada país desse tem um nome diferente, não chama Art Nouveau, mas é o mesmo movimento. Na Espanha, é o estilo modernista, lá do Gaudí, né? Mas é o Art Nouveau. E na Áustria, ele vai chamar Sezessionistil. O artista Gustav Klimt, né? O arquiteto José Felbert, também outros lá. A Casa Tassel, que a gente mostrou lá na linha do tempo, foi a primeira obra da arquitetura, considerada a primeira obra da arquitetura Art Nouveau, do Victor Orff. Aqui é a planta dela, fachadinha, né? Tem bastante estrutura, tem bastante ferro, né? Essa é bem bonita, esse hall de entrada. Sempre vai ter trabalho de ferro retorcido, com essas coisas florais, esses desenhos florais. Olha aqui o trabalho do capitel do pilar de ferro, e olha o trabalho do capitel, que bonito. Esse edifício é a Maison do Povo, aqui em Bruxelas, do Victor Orff também. Aqui é o desenho da cobertura, toda a estrutura metálica, o salão do café. Aqui, ó, aquele desenho que a gente viu de cima. A Escola de Arte de Glasgow, na Escócia. Fachada. Olha o trabalho do ferro, é muito bonito, é muito charmoso os desenhos. Isso é uma coisa que dá vontade de a gente continuar imitando, copiando, né? Art Nouveau, Art Deco são coisas que nunca perderam a beleza. A escola lá de Glasgow. Esse aqui, por fora, não tem nada que a gente possa identificar como Art Nouveau. Não é Art Nouveau externamente. O arquiteto foi o Mackintosh. A cadeira dele é muito famosa, já vai ver. O mobiliário, essa cadeira aqui, ó, Mackintosh. Já viram? Não. Ela é bem famosa. Então já memorize esse tipo aqui, ó, de detalhe nos armários, também Mackintosh. Já introjete no cérebro aí, essa cadeira, tá? É bem famosa. E aí é ferro também? Não, essa é madeira. A cadeira? Uhum. Madeira xadrezinho quadradinho. Aí a Casa Milã do Gaudí, aquela, o apelido dela também é a pedreira, ela não tem nenhuma linha reta, nada, nenhum ângulo reto, nada de 90 graus aqui, a fachada dela, lá em Barcelona, né?
A Nouveau no Brasil, alguns exemplos, Teatro José de Alencar, e aqui em Curitiba, algumas coisinhas a Nouveau ali, né, na nossa Paço Municipal. Não é tudo a Nouveau, é eclético mais, mas tem os marquise e algumas coisas nas portas lá, são a Nouveau. Aqui aqueles cartazes, eu falei para vocês que ele começou a fazer os cartazes dessa atriz, né? E aí começou a cair no gosto das pessoas iam correndo lá e arrancar os cartazes, né? Depois das peças e colecionar os cartazes. Eles são super bonitos. No começo chocaram. Quadros os cartazes foram feitos por Adolfo Muchar. Aqui os quadros do Gustavo Klimt, o Beijo, famoso. Eu tenho um dos quadros dele copiado, meu sogro copiou para mim um dos quadros. O outro quadro aqui é a Álvaro Bernardo. Aqui desenhos, né? Também a Nouveau, esse é famoso, a Saia do Pavão. A estação A Tocha de Madrid, teve até uma estação que teve um atentado terrorista, alguns anos atrás, né? Essa estação, a Nouveau. A fachada dela, toda em ferro trabalhado. Passeio dos Recoletos em Madrid. Mercado São Miguel, sempre super bonito esse mercado também. A Sagrada Família de Gaudí, né? Diferente, o outro estilo, né? Que aí é o Gaudí mesmo, que lembra muito as catedrais góticas. Detalhes aí, ó. Os vitrais. Esse agora, janeiro de 2015, a gente teve lá, fotografou. Estava quase pronto. Depois de mais de 50 anos fazendo, né? E ela é assim mesmo, escura? Não, esse aqui estava no fim do dia. A luz natural, mesmo no crepúsculo. Esse meu marido fotografou os efeitos da luz. Ó, foi mais cedo. E foi escurecendo, ele foi fotografando a mudança de luz, né? Pelos vitrais, ó. Que foda. Agora não vou isso, eu acho que nem vou começar, vou passar só o vídeo do Art Deco. Acho que não, acho que vou deixar por aí para não ficar, se já estão com sono, né? Vou deixar o Art Deco para a aula que vem. Tem aula da Frangélia. Não, Não tem? tem. Hoje tem. É outra turma que nós... Ela dispensou a aula da outra turma. Vou dar uma aula de Então é isso, gente. Vamos parar por aqui hoje, tá? E daí a aula que vem a gente vai fazer a deco. Vocês que não estavam aí, Gisele, Fernanda, Milena, Ingrid, a Ingrid está aqui, a Carolina, eu dispensei. Estão escutando, meninas? Deixa eu tirar a... Sim, pronto. Eu dispensei aquele outro trabalho. Se vocês começaram o trabalho da aula que vocês vão dar, ele vai ficar para o semestre que vem, tá? Não joguem nada fora. Alguém já começou? Hein, meninas? Aí eu quero que o Eduardo avise lá, né? Vamos deixar para o semestre que vem, tá? E vou substituir por uma provinha online, tá? Do conteúdo que a gente viu até agora. E aí vocês fazem essa provinha em 24 horas daí, tá? Para vocês não terem tanto trabalho, para vocês terem baquete, muita coisa, então... E tem outro trabalho de composição também, né?
Então, vocês estão dispensados desse segundo trabalho de teoria. A provinha vocês fazem de um dia para o outro só para ter uma nota individual mais em teoria, né? Ok? Tá certo. Então tá. Então ficamos por aqui hoje. Na aula que vem a gente vê o Art Deco e o modernismo. Eu nem vou. É um tema mais interessante, maior. Talvez eu só dê uma introdução, vou deixar ele para o semestre que vem, que eu acho que é um tema muito legal para a gente. O arquivo, inclusive, a gente não conseguiu abrir o modernismo. Que bom. Então, fica surpresa para o semestre que vem, que eu acho que é um tema muito mais importante para a gente ver ele muito rápido, assim. Então, a gente vai destrinchar melhor o modernismo, tá? Então, ficamos por aqui hoje, tá, gente? Ok? Então, vocês falem com as suas equipes aí sobre o trabalho da aulinha. Então, vamos deixar eles para o semestre que vem. Bauhaus, pós-modernismo, high-tech, construtivismo russo, kitsch, vernacular, né? Então, tinha mais? Eram 5, né? Eram 5. Então, vamos ficar para o semestre que vem, tá bom? Estou parando a gravação aqui, então.